O alisamento das curvas, o smoothing, também chamado de média móvel, permite eliminar as variações aleatórias numa sequência de dados e enxergar com mais clareza a tendência por trás da sequência. No software de monitorização, se eu clico com o botão direito sobre a janela e marco Smoothing, veja como se torna mais fácil identificar o pico de potencial evocado somado sensitivo. Se eu elimino um mínimo grau de smoothing, há pequenas oscilações, mas que matematicamente consigo identificar que são variações aleatórias. Quando no software você escolhe o grau de smoothing, você está indicando quantos números serão substituídos pela média na evolução. Então, se eu colocar um smoothing extremo, eu substituo todos os números da curva pela média deles. Eu vou perder os dados. E no smoothing mínimo, uma pequena quantidade de dados é substituída pela média que vai evoluindo. Veja o efeito. Nessa curva, que tem muito pouco ruído, o smoothing ajuda apenas a tornar mais apresentáveis, mais bonitas as curvas. Eu vou procurar agora uma curva em que o nível de ruído for bem mais intenso. Aqui, o nível está mais intenso. Veja o efeito de ativar o smoothing. E vamos procurar agora uma curva com bastante ruído, como essa aqui. Veja o efeito do smoothing. O mínimo grau de smoothing já torna bem identificável a curva. E se eu acentuar, vamos desativar o smoothing e procurar em outra. Aqui há bastante ruído, provavelmente nem a curva, mas vamos ativar o smoothing para ver. Veja, com o smoothing eu consigo identificar o pico de potencial evocado. Nessa outra janela também, com o mínimo grau de smoothing já se torna fácil identificar a tendência por trás das variações aleatórias. E se eu acentuo, uma curva que originalmente estava bem feia se torna bonita.